galerinha, mais um bloco de direito processual penal. Agora, as chamadas aplicação das medidas. Como devem ser aplicadas, não é, essas medidas chamadas de medidas cautelares? Como se deve ser a aplicação dessas medidas cautelares? Bem, a gente tem que observar dois artigos, né, importantes no artigo 282 e o artigo 283 do Código de Processo Penal. O que o artigo 283, parágrafo 1º, ele diz? Ele diz o seguinte: as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não seja for isolada ou cumulativa ou alternadamente combinada pena privativa de liberdade. Preste atenção. As medidas cautelares previstas neste não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativamente ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. O que isso quer dizer? Que se aquela infração não for apenada com pena privativa de liberdade, não cabe a medida cautelar. Então, as medidas cautelares só podem ser aplicadas se aquela conduta, se aquele ato infracional couber uma pena privativa de liberdade, seja ela isolada, seja ela cumulativa, ou seja ela alternativamente. Mas tem que ser pena privativa de liberdade. Ô, Emanuel, isso quer dizer o quê? Eu posso aplicar uma medida protetiva, eu posso aplicar uma medida cautelar quando houver uma medida socioeducativa? Claro que não. Medida socioeducativa é diversa da prisão, da pena privativa de liberdade. Então, se é medida socioeducativa, eu não posso aplicar. Emanuel, se a infração resulta apenas, única e exclusivamente multa, eu posso aplicar a medida cautelar? Não. Por que não posso? Porque a multa não é pena privativa de liberdade. Tranquilo? Artigo 282, parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Ora, veja. Então, quem pode solicitar as medidas cautelares? Primeiro, podem ser requeridas pelas partes, acusação ou defesa, ou durante a investigação criminal pode ser representada a autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Então, se cair na prova, somente o Ministério Público poderá requerer as medidas cautelares, questão está falsa. Somente a autoridade policial e o Ministério Público podem representar ou requerer pelas medidas cautelares. Questão errada. Por quê? Porque as partes também podem requerer ao juiz as medidas cautelares. Beleza? Bem, parágrafo 6º desse artigo 282 é muito interessante, porque ele diz o seguinte: a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o artigo 319 do Código de Processo Penal. E o não cabimento da substituição
por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Ora, o que ele quer dizer aqui esse parágrafo 6º? Existe a possibilidade do indivíduo ser preso preventivamente, mas existe uma possibilidade de, ao invés dele ser preso preventivamente, ser aplicada uma medida cautelar. Então, ao invés de eu prender o indivíduo, eu devo aplicar uma medida cautelar. Mas, Emanuel, por que a prisão é algo extremo? A ideia não é você, logo, encarcerar o indivíduo. A ideia é aplicar outras penas substitutivas da prisão. Eu só vou prender, o Estado só vai prender quando houver uma extrema necessidade. Esse cara realmente deve ser preso. Mas se eu puder substituir essa prisão por uma medida cautelar, será muito melhor. Por exemplo, artigo 319, inciso 4º. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou a necessária para investigação ou instrução. Ora, veja, então, ao invés de eu aplicar uma prisão preventiva por receio de fuga, eu aplico uma medida cautelar muito mais eficaz, muito menos pesada do que a prisão preventiva, tá certo? Bem, dito isso, a gente já estudou fez esse resumão aí, não é? De medidas cautelares. Agora a gente vai ver as medidas cautelares em espécie. Então, quais são as medidas cautelares em espécie? Então, essas medidas cautelares em espécie estão previstas no artigo 319. São 9 medidas cautelares, tá certo? São 9 medidas cautelares e a gente vai ver uma por uma. Então, primeira medida cautelar: comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Artigo 319, inciso 1º. Emanuel, o que quer dizer isso? Ora, na verdade, esse comparecimento periódico em juízo trata-se de provimento cautelar que atende a duas finalidades. Há duas finalidades básicas. Quais são elas? Cientificar o juiz de que o acusado permanece à sua disposição para a prática dos atos que se fazem necessários à persecução penal e também mantê-lo informado quanto às atividades que vêm sendo por ele exercidas. Então, ao invés de eu prendê-lo, aquela ideia, compareça aqui, meu filhinho, mensalmente. Eu quero que você compareça aqui mensalmente para saber que você está à minha disposição e eu quero saber como está a tua vida. Tu estás serenozinho, se tu baixou tua bola, se tu não estás mais perturbando a sociedade, então todo mês tu tem que estar aqui. Então, essa é uma medida cautelar. Segunda, essa aqui é mais arretada, essa aqui é muito interessante. Proibição de acesso, eu até falei dela em blocos passados. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações.
A medida tem lugar na hipótese, pessoal, em que constatar o juiz, pelas circunstâncias, né, que foram apresentadas, que se atribui ao indiciado ou acusado, que a sua presença em determinados lugares pode ser um fato propício a ele praticar reiteradas infrações penais. Vou dar um exemplo. Neguinho que bebe, o bebuzinho que bebe, quando bebe, vira macho. Né? Aquele que quando bebe, vira macho, quer dar em todo mundo, quer brabar, quer brigar com todo mundo. Então, agora, vai ficar em casa? Não pode mais frequentar bar. Quer ir para o barzinho? Faça o barzinho na sua casa. Agora, sair daqui para beber negativo, por quê? Porque se beber, vira pavão, né? É o cara que vira pavão quando bebe. Então, meus amigos, aplica-se essa medida cautelar. Não pode frequentar esses lugares, beleza? Terceira medida cautelar, outra medida cautelar muito interessante. Artigo 319, inciso 3º. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Cuidado! Cuidado que eu já sei que tem neguinho aqui em pessoa. Lei Maria da Penha. Opa, peraí. Esse provimento cautelar realmente mantém correspondência com a previsão existente lá na Lei Maria da Penha ao estabelecer como medida protetiva. Na Lei Maria da Penha, isso é medida protetiva de urgência destinada ao agressor na hipótese de violência doméstica. Veja só. Isso aí não é Lei Maria da Penha, não. Isso é uma medida cautelar muito parecida com a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque eu não só vou ter proibição de manter contato com pessoa determinada quando for Lei Maria da Penha. Então, eu, professor Isaqueu Silva, a gente começa a discutir, não é? A gente começa a brigar. Toda vez que a gente se encontra, a gente briga, não é? Que o professor Isaqueu é um homem ciumento, é um homem agressivo. Então, toda vez que ele me encontra, quer bater em mim. Né? Como, não é? Eu não levo briga para casa, né? Eu vou lá e taco porrada nele também. Aí o juiz disse, peraí, você, professor Isaqueu, vai ficar distante do professor Emanuel. Por quê? Porque o senhor é um homem ciumento, tem ciúmes da beleza, não é? Do porte físico do professor Emanuel, e toda vez que você vê o professor Emanuel, você quer bater no professor Emanuel com ciúmes dele. Então você vai ficar distante. Veja, aqui não tem nada a ver com Lei Maria da Penha. Obviamente, na Lei Maria da Penha, você tem essa medida, não como medida cautelar, mas medida protetiva de urgência. Beleza? Então, essa daqui, esse inciso 3º do artigo 319, não é aplicação única e exclusivamente da Lei Maria da Penha, não. Existe o quê? Uma correspondência, mas na Lei Maria da Penha vai ser uma medida protetiva de urgência destinada ao agressor, e aqui vai ser uma medida cautelar destinada a um indivíduo. Beleza? Inciso 4º. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Então, esse inciso 4º, objetivo que impor ao indiciado ou ao acusado a obrigação de permanecer no distrito da culpa. Então, não pode se ausentar. Não pode se ausentar. Inclusive, existem situações em que o juiz pega o passaporte do indivíduo, né, para que ele não possa viajar. Essa aqui é o seguinte, ó. O cara cometeu infração no estado de Pernambuco,
para que ele possa viajar, por exemplo, a Paraíba, que é bem pertinho aqui, tem que pedir autorização judicial. Isso é para evitar a fuga, não é? Recolhimento domiciliar, essa outra é muito interessante, esse inciso 5º, essa medida cautelar. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixo. Como assim, Manuel? Ora, trata-se de uma medida cautelar que deve ser aplicada se existir 3 requisitos. O indivíduo tiver residência fixa, tiver uma atividade laboral, ou seja, trabalho fixo, e ocorre de noite sem ocupação e de dia sem folga. Como assim? Bora lá. O juiz aplicou essa medida cautelar. O cara trabalha. Então, ele trabalha manhã, tarde, à noite, meu amigo. Eu vou assistir o cinema. Opa! Casa. Recolhimento domiciliar no período noturno. Opa! Aí eu ia tomar um chopinho. Casa, neguinho. Trabalhou? Trabalhou. Casa. Eita, hoje eu tô de folga. Oxente. Recolhimento domiciliar. Entenderam aí? Então, essa medida protetiva é aplicada como recolhimento domiciliar, tanto no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado, mais uma vez, tiver residência fixa, atividade laboral fixa e ocorrência de noites sem ocupação e dias de folga. Então, se ocorrer, não é? Esses 3 requisitos, pode ser aplicada essa medida cautelar. Emanuel, ele não tem trabalho fixo, não tem residência fixa. Vai aplicar? Negativo. 6, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Ora, é uma medida cabível nas hipóteses que, fundadas razões, gerem o convencimento de que, se aquele indivíduo, se aquele agente público permanecer no cargo ou no exercício da atividade econômica ou financeira, o agente poderá se prevalecer desta condição e o quê? Continuar a praticar infrações penais. Então faz o quê? Suspende. Beleza? Daniel, me dá um exemplo aí. Ora, o indivíduo é coletor, não é? Ele é fiscal, não é? Da prefeitura. E está sendo acusado de corrupção passiva, de comer propina para não fechar o estabelecimento, por exemplo. Ora, se ele continuar sendo processado, mas continuar no exercício, pode acontecer o quê? Dele continuar praticando. Entendeu? Então, suspende e o processo corre. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável, semi-imputável e houver risco de reiteração. Então, veja, o cara cometeu um crime. E esse crime que ele cometeu, foi cometido com violência ou grave ameaça. E os peritos observaram que esse cara é inimputável, semi-imputável, famoso artigo 26, né, da inimputabilidade. E os peritos, se esse cara continuar, e esse doidinho continuar aí na rua, ele vai praticar de novo essa infração. Então, o que se faz? Faz o internamento provisório até a conclusão do processo dele. Beleza? Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento
ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Então, daqueles crimes que cabem fiança, que são afiançáveis, então o juiz, com medida cautelar, aplica a fiança. Lembre-se, nos crimes afiançáveis, que existem crimes inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, grupos armados civis e militares, crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Esses aí são crimes inafiançáveis, não cabem a fiança. Aí, nesse da fiança, pode ser aplicado pelo juiz ou pelo delegado. Estão lembrados? Naquelas penas privativas de liberdade, cuja pena não ultrapasse 4 anos, seja menor de 4 anos, quem aplica a fiança é o delegado. Acima de 4 anos, quem aplica a fiança é o juiz. Tá? Eu acho que o artigo 322. Deixa eu só ter certeza aqui, mas eu acho que é o 322. É isso mesmo. Artigo 322 do Código de Processo Penal. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Então, superior a 4 anos, juiz. Menor de 4 anos, delegado. Agora, na Lei Maria da Penha, quem aplica a fiança é somente o juiz, tá? Aí é uma exceção desse artigo 322. Bem, última medida cautelar: monitoração eletrônica. Ora, a monitoração eletrônica é uma forma de controle judicial dos movimentos do indivíduo. Mas veja, cuidado para não confundir. Essa monitoração eletrônica, não é? Com aquela dos réus já condenados por decisão transitada em julgado. Veja, essa monitoração eletrônica trata-se de forma de controle judicial dos movimentos do indivíduo, realizada no curso das investigações policiais ou durante o processo criminal, que pode ser feita também por meio de pulseiras, tornozeleiras. Não posso confundir com aquelas outras. Ela se assemelha, não é? Àquela utilizada aos réus já condenados, nos casos de saída temporária, nos casos de regime semiaberto e de prisão domiciliar. Essa é uma medida cautelar que eu vou aplicar durante o inquérito policial, durante o processo. Eu vou aplicar monitoração eletrônica. Não posso confundir com aquela dos réus já condenados por decisão transitada em julgado. Exemplo, saída temporária, regime semiaberto e prisão domiciliar. Tá certo, meus queridos? Então, com isso, terminamos essa parte aí, né, de medidas cautelares. E o próximo bloco, a gente já vai para a famosa prisão temporária. Então, não vou ver agora porque o tempo, né, vai cortar aqui. Então, é um assunto que demanda uma certa doutrina mais mastigada, não demanda pouquinho de tempo. Então, por isso que a gente não vai ver nesse bloco ainda prisão temporária. Mas no próximo, veremos sim. Próximo ponto, prisão temporária. Até mais.